Fala pessoal, Soreldo com você, seu nerd professor, o seu professor nerd, você que decide. Vocês pediram, eu levei para votação lá no clube de membros e a galera escolheu como nosso vídeo da semana sobre a história, a lore de A Roda do Tempo, um dos momentos mais sangrentos e perigosos para o padrão, a Guerra das Sombras. Valeu pessoal que apoia o canal como membro prata ou membro ouro. E se você quer se tornar um, clica aqui em seja membro. Então vamos conhecer como os homens conseguiram quase destruir toda a trama do padrão. Vem comigo. A roda do tempo gira e as eras vêm e vão, deixando memórias que se tornam lendas. A lenda desaparece em mito, e até mesmo o mito é esquecido quando a era que o deu à luz retorna. E já chega dando like, porque esse vídeo deu um trabalhão para ser feito. São muitas informações, e deixar tudo organizadinho não é fácil. Lembrando que não tem nos livros uma história toda feitinha. Muita coisa que eu peguei aqui está em entrevista com os autores. Sim, são dois autores, tanto do Robert Jordan quanto do Brandon Sanderson. Para quem não sabe, o Jordan faleceu antes de terminar a obra, e foi o Sanderson, com todas as anotações, o apoio da família do Jordan, quem terminou de escrever os livros 12, 13 e 14. Sabia não? E tem prequel, e tem prólogo, então tem muita coisa. Só por isso eu acho que já vale a sua inscrição. E claro, sempre com o sino das notificações ativado, porque aí quando sair os próximos vídeos, você fica por dentro de tudo. Lembrando que esse vídeo sai primeiro para os membros do canal, e que são eles que decidem qual o tema da história que vem aqui em formato de vídeo. Na última enquete tínhamos a possibilidade de escolher sobre o poder, o Zatan Mieri, o povo do mar, a Guerra das Sombras e Tarmon-Gairon, a última batalha. E ganhou a Guerra das Sombras. Se quer participar dessas escolhas, então você já sabe, né? Clique em seja membro e vem me ajudar a fazer o canal. Lembra de compartilhar também, pessoal. Eu tava vendo as métricas do canal e eu percebi que vocês amam a Roda do Tempo. Ficam quase sempre até o finalzinho do vídeo, mas quase ninguém compartilha esses vídeos. Assim não tem como a gente conseguir atingir mais e mais pessoas. Lembra que, se querem que a série lá da Amazon continue, nós temos que ajudar a gerar hype. Então compartilha esse vídeo no Face, no WhatsApp, no X, que era o Twitter, manda para todo mundo, tá? Tá bom. Quando uma nova era nasce, ela não começa do zero, mas traz consigo o legado da era anterior. Não é diferente no mundo da Roda do Tempo. Durante a Segunda Era, a humanidade experimentou um tremendo desenvolvimento em todos os aspectos, atingindo o ápice do progresso. O desenvolvimento da tecnologia contribuiu para o desenvolvimento de dispositivos conhecidos como Jokars, como se fossem os nossos carros, levando a sua versão voadora, os chamados Showwings. Havia também invenções completamente novas, como os glow bulbs, globos ou bulbos de luz, que eram capazes de emitir luz sem precisar ser carregados ou substituídos. Além disso, novas formas de viajar foram descobertas, como o skimming. Não tem uma tradução para o português, mas nos livros eles usam o termo viagem. Quando usado, as pessoas eram movidas para um vazio, apenas para momentos depois aparecerem em um lugar completamente diferente do mundo. Tudo isso foi possível graças ao uso do poder único, a fonte da força mágica vinda da fonte verdadeira criada pelo Criador no momento da criação do universo. O poder único era dividido em duas metades, a feminina, chamada Saidar, e a masculina, chamada Saidin. E nem todos podiam usar o poder único. A habilidade de tirar da fonte, criar tramas, era possuída por uma pequena parte da sociedade, que formou uma organização para guardar suas habilidades, para que ninguém usasse o poder único para qualquer propósito que não fosse a ajuda e o desenvolvimento da humanidade. Os membros dessa organização se chamavam Aes Sedai, que no idioma antigo significa servos de todos. Os Aes Sedai eram os humanos mais proeminentes da Era das Lendas. Eles eram os guardiões da paz mundial, sendo o parlamento global de fato. Eles se dedicavam a combater doenças e a se aprofundar na filosofia, tentando descobrir os segredos do universo. No finalzinho da Segunda Era, os Aes Sedai eram liderados por um dos membros mais proeminentes desta associação. Seu nome era Lewis Terin Telamon. Três nomes evidenciam sua singularidade, porque durante a Era das Lendas, o terceiro nome era dado por dedicação ao desenvolvimento da humanidade. Sentado no alto assento e usando o anel de Tamerlin, ele era o homem mais importante do mundo e um dos mais fortes canalizadores do poder único. Apenas o filósofo e teólogo Elan Morin Tedronai poderia se comparar a ele em habilidades mágicas. Lewis Terin Telamon liderou uma comunidade que à primeira vista pode parecer utópica. Ao longo da Segunda Era, problemas como fome, pobreza, guerra e doenças foram eliminados.
permitindo que as pessoas comuns vivessem até 120, 150 anos, enquanto os Aes Sedai, auxiliados em parte pelo Poder Único, podiam viver por 700 anos. A natureza humana, no entanto, permaneceu inalterada, o que causou certos problemas. Ainda havia casos de discriminação e humilhação de outros, apesar de todas as pessoas serem realmente iguais perante a lei. E até mesmo o assassinato não foi totalmente eliminado. No entanto, não havia prisão na Segunda Era, porque quando o acusado era considerado culpado, ele jurava nunca mais cometer o crime novamente. Esta promessa era vinculativa, porque era feita usando o Poder Único e um poderoso objeto mágico, um Ter Ungryl, mais tarde chamado de Vara de Juramento. Outro traço humano que a Era das Lendas não eliminou foi a sede de poder, que os indivíduos ainda perseguiam sob disfarce de um desejo de ajudar a sociedade. Enquanto Lewistherin Telamon estava no comando das Aes Sedai, uma nova fonte de poder mágico foi descoberta, distinta do Poder Único, que não era dividida em partes masculina e feminina. Dois cientistas da Universidade Kolandan, Beidamon e Mierin Eronail, que era a amante de Lewistherin, fizeram essa descoberta. Para apresentar ao mundo sua descoberta, os pesquisadores convidaram muitas pessoas para a universidade, onde planejavam mostrar o que um novo tipo de poder, chamado Poder Verdadeiro, era capaz. Utilizando o Poder Único, unindo Saidin e Saidar, eles miraram uma grande esfera que levitava sobre a universidade, e era chamada Sharon, cujo propósito original, como muitas outras coisas que antecederam ou existiram na Primeira Era, era desconhecido para os cientistas do final da Segunda Era. Usando essa trama unidos, Beidamon e Mierin abriram uma fenda no padrão das eras para chegar à fonte do poder verdadeiro. Vai dar merda, vai dar merda. Infelizmente, o experimento falhou, levando a uma explosão gigantesca que destruiu Sharon e matou muitas pessoas na universidade. Logo depois foi revelado que, além de destruir a esfera, esse experimento também criou uma brecha na realidade, permitindo que uma entidade extremamente poderosa, mais tarde conhecida como Shaitan, entrasse no mundo. Shaitan, ou o Tenebroso, é o inimigo do Criador, que surgiu com o início da Roda do Tempo, e ele é a fonte do poder verdadeiro. Seu objetivo era destruir a roda e recriar o universo de acordo com seu próprio design. Através do bore, a brecha ou o buraco, criado como resultado da explosão, ele começou a impactar o mundo diretamente. O primeiro efeito visível foi uma mudança ao redor do local do experimento. A ilha onde Coladan estava localizada tornou-se uma montanha chamada Shayal Ghul, protegendo o bore. Além disso, a área ao redor da montanha tornou-se um deserto estéril. Ao longo dos próximos 100 anos, mais problemas sociais começaram a vir à tona, atormentando a sociedade, agravado pelas más qualidades das pessoas. Em algum momento, as pessoas começaram a jurar lealdade ao Tenebroso, querendo obter certos benefícios dele, como riqueza ou poder. A situação piorou quando os membros de Aes Sedai começaram a ir para Shayal Ghul para se juntar a Shaitan. Entre os canalizadores mais poderosos estava Ishar Morat Shuan, mais tarde conhecido como Aginor. Ele foi responsável por criar o exército para o Tenebroso. Experimentando o poder único em humanos e animais, ele criou os Trollocs, um híbrido aterrorizante entre as duas espécies. A partir desse momento, os Trollocs foram a principal força armada com a qual Shayal Ghul conquistaria o mundo. Ele também criou outras criaturas terríveis, incluindo os Drakkar, os Golan e os Myrddraal. Além de Ishar, outros poderosos Aes Sedai se juntaram ao Tenebroso, como Mierin Eronail, que ficou conhecida como Lanfear, motivada pelo desejo de recuperar Lewistherin, que se casou com outro membro de Aes Sedai, Ilena Terin Moerel, e Barit Bel Medar, que assumiu o nome de Demandret, esperando se tornar mais poderoso do que Telamon. O maior golpe para os Aes Sedai foi quando, no Salão dos Servos, na cidade de Faran Disen, centro do poder de Aes Sedai, Elan Morin Tedronai anunciou que estava se juntando a Shaitan, adotando o nome de Ishamael, que no idioma antigo significa traidor da esperança. Os motivos de Tedronai eram diferentes daqueles dos outros Aes Sedai, e se você quer saber o motivo dele, você precisa se manter ligado nas enquetes aqui no canal e lá no meu Insta, nerd.sor com 2S. Aí é só votar nele que vai ter vídeo sobre esse que é o mais poderoso dos canalizadores já conhecidos. Sendo o canalizador mais poderoso que se juntou ao Tenebroso, ele se tornou rapidamente o líder dos renegados, a seita de Aes Sedai que apoiava o Shaitan. Eles se chamavam de os Escolhidos. O período desses 100 anos durante o qual a sociedade foi se desfazendo foi chamado de anos de colapso, mas isso foi apenas um prelúdio para algo muito pior, a Guerra da Sombra, mais conhecida como a Guerra do Poder.
A Guerra do Poder começou quando exércitos de Trollocs e aqueles que se juntaram ao Tenebroso se moveram sob a liderança dos Renegados para o mundo, fazendo coisas inimaginavelmente cruéis. Cidades inteiras desapareceram e centenas de milhares de pessoas morreram em inúmeras batalhas e cercos. Os primeiros anos da guerra foram trágicos para as forças que lutavam contra o Tenebroso, conhecidas como Forças da Luz, porque aqueles que permaneceram leais ao Criador não conheciam a guerra ou as armas, tendo vivido apenas em um período de paz mundial. Porém, ao longo dos anos, eles criaram armas para ajudá-los a vencer contra os Trollocs e seus aliados. Novas tramas do poder único também foram criadas, e a pior delas foi o Balefire, Fogo Devastador, uma força de destruição tão poderosa que removia completamente qualquer coisa atingida por ele da trama. Sua alma, realizações eram apagadas. Rand vai usar Fogo Devastador em Ravin pouco depois dele ter matado Aviendha e Egwene em Caemlyn, e ele usa tanto poder para isso que o próprio tempo deixa de existir, desfazendo as últimas ações do renegado, trazendo todos os mortos por ele nos minutos antes de ser atingido de volta. Ou melhor, ele cancelou as mortes deles. É um conceito bem complicado. Esse poder começou a ser usado em grande escala por ambos os lados do conflito e foi usado quase até o final da guerra. Cidades inteiras foram arrancadas do padrão, e isso levou até quase a ruptura da própria roda. No final, ambas as facções decidiram simplesmente parar de usar essa trama, sem que isso tenha sido feito em comum acordo. Os dois lados perceberam, cada um a seu tempo, que a própria realidade estava sendo destruída. Cada um dos abandonados agiu conforme a sua personalidade durante a Guerra das Sombras, muitas vezes em parcerias, mas muitas vezes traindo uns aos outros. Não fosse pela falta de confiança que existia entre eles, muito provavelmente as forças das trevas teriam saído vitoriosas. Ishamael era o porta-voz de Shaitan e o principal general em batalha. Lanfear era inconstante e sua principal preocupação era estar aonde Lewis Terin estava. Pouca serventia como soldado ou comandante ela teve. Já Ravin, Samael, Demandred e Belal eram os generais e senhores dos territórios conquistados. Grendel também controlava grandes territórios, mas principalmente através de manipulação e do controle que ela exercia usando o poder em reis e rainhas. Messana foi a responsável por se infiltrar em escolas do poder e trazer para as trevas os novos Aes Sedai que surgiam. Sermrage foi a principal torturadora das forças do Tenebroso, arrancando confissões e informações de qualquer um. Moghedien era a mestra dos informantes, ela sabia de tudo, mas escondia mais informações do que ela revelava a seus companheiros, e isso levou eles a serem derrotados inúmeras vezes. Depois de 10 anos de guerra, Ishamael quis trazer o conflito a seu fim. Para isso, ele atacou Pahan-Disen, mas foi derrotado lá por tropas lutando sob o comando de Lewis Terin Telamon, que ganhou o apelido de Dragão durante a guerra. Planejando um contra-ataque, Lewis Terin quis reunir o máximo de força possível e atacar Shayol Ghul. Ele planejou reunir os Aes Sedai mais poderosos, homens e mulheres, em um esforço conjunto para fechar o Bor e remover a influência do Tenebroso do mundo, enfraquecendo as tropas das sombras no processo. Lewis Terin, no entanto, não conseguiu reunir as forças necessárias. A maioria dos Aes Sedai não queria se juntar a ele, temendo que o uso do poder único em tal escala pudesse destruir o mundo. Além disso, muitos deles não acreditavam que o plano de Telamon funcionaria. As Aes Sedai femininas, lideradas por Latra Posai Dekume, a líder das Aes Sedai da época, discordaram do plano de Lewis Terin. Elas acreditavam que o plano era muito arriscado e que tentar selar o Bor sem a ajuda das canalizadoras femininas poderia ter consequências desastrosas. Já avisei que vai dar merda isso. Latra Posai foi particularmente influente e conseguiu garantir que nenhuma Aes Sedai feminina participasse do plano de Lewis Terin. Ele, no entanto, insistiu e decidiu atacar Shayol Ghul. Com um grupo de 100 Aes Sedai, todos homens, eles conseguiram fechar o Bor, mas o Tenebroso, antes de ser completamente removido do mundo, conseguiu atacar Saidin, a metade masculina do poder único, tornando-a impura, maculada. Como resultado, todos os homens que usavam o poder único ficaram loucos. Os 100 companheiros, liderados por Lewis Terin, começaram a destruir o mundo. Eles foram responsáveis pela destruição de muitas cidades, incluindo a própria Pahan-Disen. Os Forsaken, os abandonados, acabaram presos juntos com Shaitan. Lewis Terin, em sua loucura, matou a sua esposa e seus filhos. O Ishamael, que não estava completamente preso,
apareceu diante de Liusterin e curou a sua loucura por alguns momentos, usando para isso o poder verdadeiro, mostrando-lhe o que ele fez. Liusterin, em desespero, usou o poder único para se matar, criando uma montanha no processo, que mais tarde recebeu o nome de Montanha do Dragão, a Dragon Mount. A destruição causada pelos 100 companheiros e outros homens que usavam o poder único foi chamada de Ruptura do Mundo. Durante esse período, o mundo mudou completamente. Muitas cidades foram destruídas e montanhas e mares apareceram. A civilização da Era das Lendas foi completamente dizimada e a humanidade teve que começar tudo de novo. A Terceira Era começou e a história da Roda do Tempo continuou. Assim como os vídeos aqui no canal vão continuar. Vocês gostam da Roda do Tempo? Eu gosto da Roda do Tempo, então vamos desvendar cada dia mais esse universo incrível. Para isso, vocês têm que clicar no gostei nesse vídeo, compartilhar ele com todo mundo e estar inscrito aqui no canal com o sino das notificações ativado. Assim você vai ficar sempre sabendo quando um novo vídeo vier para o canal. Então não perca mais nenhum momento e se quiser ajudar mais, então você pode se tornar um membro e ajudar a escolher os próximos tópicos que vão ser trazidos em formato de vídeo. E eu conto com vocês. Comenta aqui qual parte da história você quer ver agora. Eu vou juntar as escolhas de vocês e levar para os membros escolherem. Um forte abraço e se cuidem.